O telespectador, seja bem-vindo à Opinião Feminino, o último programa do ano, e por isso vamos aqui fazer um balanço dos principais acontecimentos do ano 2018 e também falar das perspectivas para 2019. Para fazer o programa de hoje, conto com as duas convidadas residentes, Jéssica Segauk e Fátima Mimbir. Boa noite, espero que tenham passado um bom Natal. Jéssica, começo por si, vamos fazer o balanço do ano 2018, vamos dividir isto em 3 linhas, os principais acontecimentos políticos na sua ótica, a seguir econômicos e depois os acontecimentos internacionais. Comecemos pelos acontecimentos políticos. Na sua opinião, o que acha que marcou o país politicamente neste ano? Boa noite, Luciano. Obrigada. Cumprimento também a Fátima, aos nossos telespectadores, desejando que tenham tido um bom Natal e já agora que tenham um próspero ano novo. Portanto, boas saídas, boas entradas para todos. Em termos econômicos, eu gosto mais da área econômica, vou começar pelos aspectos Prefiro econômicos. começar pela área econômica, vamos a isso. Em termos econômicos, eu gostaria pela negativa, de ressaltar o apagão que vivemos. Eu penso que foi um momento não bom, como também deixou ao de claro que ainda há comunicação que precisa ser melhorada. Isto, penso que deixou claro que há um TPC também que precisa ser feito. Não podemos falar de ter um sistema financeiro a fluir, não podemos querer que os bancos comerciais, que o Banco Central tenham um relacionamento saudável se não pudermos comunicar, se não pudermos, acima de tudo, prever problemas e antecipar as soluções. Portanto, este seria para mim um momento negativo. Há também a destacar a questão da caresia, do custo de vida, acho que foi evidente, pese embora também terem sido desencadeados passos muito concretos, reformas muito concretas que foram levadas a cabo. Destaco aqui as várias medidas macroeconómicas, financeiras, monetárias também, que foram levadas a cabo pelo Banco Central, que tiveram a sua resposta imediata, e hoje podemos falar da redução, por exemplo, da inflação, porque houve um trabalho para resolver. Portanto, a caresia de vida não pode, portanto, e aqui também falar não só em termos concretos, termos de poder de compra para o cidadão, mas também nós vimos um ano em que foi necessário acomodar aquilo que são os vários setores da nossa economia, e vimos taxas a serem implementadas que acabaram também afetando. Vimos, por exemplo, na comunicação social, vimos a subida de preços ou taxas que refletiram no bolso do consumidor, da energia, da água. Acha que foi um ano pesado para os cidadãos? Sim. Do vista do seu poder de compra? Sim, como disse, há reformas que estão em curso e estas reformas encontram impacto na vida do cidadão, no dia a dia, e acabam pesando no bolso. Se nós estamos a falar de um Estado, ou estamos a falar de um país onde a maioria é subsidiada, a maioria da nossa economia é subsidiada, quando se retiram estes subsídios ou quando se repensam estes subsídios, é lógico que há um impacto imediato. Vimos também a questão dos combustíveis, portanto, o preço dos combustíveis ser atualizado à medida. Houve uma flutuação, exatamente. Se faz um balanço, foi uma flutuação mais para aumento que para descida. Sim, portanto, é consequência destas reformas, desta forma de ver e olhar para a nossa economia que era necessária. Portanto, não se pode, acho que não podemos falar da nossa economia e ignorarmos estes aspectos, porque eles estão lá e no final do ano penso que todos nós vamos fazer as contas e vamos ver que sim, o nosso orçamento acabou sofrendo alguma coisa, mas no cômputo geral penso que vamos poder lograr os resultados. Em termos políticos, penso que... Essa fica só com o econômico, depois vamos passar para o político. Okay. Fátima, se bem que há aqui temas do ano, digamos, consensuais, mas vamos a isso. Qual é a sua opinião relativamente aos principais acontecimentos econômicos? Muito obrigada, Mucipo. Quero saudá-lo, saudar a Écita e espero que tenham tido um Feliz Natal e também saudar os caríssimos telespectadores na mesma expectativa de que tenham tido um Feliz Natal e desejar votos de festas felizes e que tenham um 2019 cheio de prosperidade, que na verdade é o que o nosso país precisa. Eu concordo, do ponto de vista de acontecimentos econômicos, temos a situação do apagão,
que na verdade é uma situação, digamos, extrema, que não se espera que aconteça em nenhum país normal. Infelizmente aconteceu no nosso país e esperamos que haja demarches no sentido de haver responsabilização em relação a esta questão, mas sabemos também que já há algumas ações preventivas para evitar que esta situação volte a acontecer. Recentemente o Banco de Moçambique, em concreto, assinou um contrato com uma nova empresa, um novo provedor, apesar de não ter havido concurso público, que nós achamos que é uma mancha num processo de busca de solução para um problema que se poderia repetir. Particularmente enfrentei uma situação de ficar impossibilitada de movimentar os valores na minha conta, porque havia problemas no sistema do banco com o qual eu estou ligado. Então acho que realmente havia um problema com o provedor que foi sendo tratado ao nível dos bastidores e que chegou ao extremo de haver um apagão que prejudicou todos os moçambicanos, na verdade, e toda uma economia e até em certa medida descredibilizou aquilo que é um ambiente econômico do nosso país, a estabilidade do nosso país, porque os agentes econômicos eles lidam com expectativas. Então, quando há uma situação como esta, as coisas não correm bem. A questão do custo de vida, não haja dúvidas que foi um aspecto bastante marcante ao longo do ano que está prestes a terminar, apesar de ter havido várias medidas do lado do Banco de Moçambique para refrear, digamos, a situação, mais do lado do executivo, naquilo que é a execução fiscal, se podemos assim dizer. O governo não teve uma reação lá muito boa. Por exemplo, uma das grandes recomendações que tem estado a ser feita, que nós inclusive também fazemos, é que o Estado tem que olhar um pouco mais para o seu próprio orçamento, reduzir aquelas despesas supérfluas, que é para não criar desequilíbrios na economia. Vimos uma situação em que muitos funcionários públicos ficaram na expectativa de ter as suas progressões que são merecidas, são de direito, que não aconteceu. Vimos esta crise, esta situação do país a afetar inclusive o 13º dos funcionários da função, ao nível da função pública. Portanto, o preço dos produtos manteve-se alto porque o país não produz e é inaceitável que em pleno 2018 o país continue a queixar-se de uma baixa produtividade. Lembrando que nós temos potencialidades invejáveis que vários países no continente africano, no mundo, não têm, e nós já temos, mas que não estamos a maximizá-las. Há vários projetos que já foram desenhados, foram financiados inclusive, mas que não ajudaram a resolver o problema e infelizmente nunca tivemos esclarecimento do que é que falhou ao longo desses projetos todos e o governo já está a implementar novos projetos. É o caso do projeto que está a ser implementado ao nível da província de Cabo Delgado e que se espera que possa ajudar a melhorar a produtividade do país, mas nós não sabemos em que o projeto sustenta, não sabemos em que medida é que este projeto de facto vai contribuir para aumentar a produção e em que este projeto vai ser diferente, por exemplo, em relação ao programa de produção de alimentos, que foi uma bandeira importante no último mandato do presidente Guebuza e que até hoje não sabemos em que é que ficou. Então, tudo isto da carestia de vida tem a ver também com o fato de nós, como país, não estarmos organizados. Vamos sempre depender de importações e quando há aumentos de preços, oscilações lá fora, afeta dentro do nosso país. E tivemos a continuação da crise financeira que o país está a enfrentar desde que eclodiu a questão da dívida ilegal, imoral e tantos dias que podemos inclusive atribuir aí, e isto tem estado a exacerbar-se porque os financiadores do apoio do orçamento do Estado, que são os parceiros do apoio programático, continuaram a não disponibilizar recursos para o orçamento do Estado, mas temos alguma satisfação por notar que há financiamento para alguns setores prioritários, como é o caso do setor da saúde, por via de projetos, significando que, apesar de não haver recursos diretos para o orçamento, ainda há alguns setores que estão a beneficiar, mas que poderiam se beneficiar muito mais. O país poderia ter um passo muito mais acelerado se a situação econômica do país tivesse melhorado e os doadores voltassem a colocar dinheiro e a economia fluísse naturalmente. Lembrando que há várias empresas que fecharam este ano e há inclusive
ameaças, se podemos assim dizer, de mais empresas fecharem no próximo ano, e isso obviamente vai afetar aquilo que é a capacidade do Estado de arrecadar impostos. Muito bem, essa da economia, vamos à política. Foi um ano intenso este também. Sim. Quais são as suas principais notas? Eu penso que Moçambique teve um 2018 mais politicamente intenso, sem dúvida. Avanços no diálogo, penso que o ano 2018 teve como principal característica o Presidente da República e o líder da RENAMO a falarem cada vez mais, a encontrarem cada vez mais consensos. Aqui também não posso deixar de realçar a morte de Afonso da Cama. Foi também um fato político, ser um interlocutor válido, portanto, ser a pessoa com quem o Presidente da República falava diretamente, e a sua morte significou também um revés. Aliás, foi publicamente manifestado pelo Presidente da República quando do funeral, das cerimônias fúnebres de Afonso da Cama, e mais recentemente na sua comunicação a partir da Assembleia da República, comunicação do Estado da Nação. Ataques em Cabo Delgado, penso que quando nós celebrávamos os avanços, primeiro começaram com a trégua, depois tivemos os avanços, uma calendarização para o DDR, portanto, todos estes aspectos era de esperar que sonhássemos com Moçambique em paz. Infelizmente tivemos a questão dos ataques a Cabo Delgado, penso que também é um aspecto que marcou 2018 negativamente, mas também politicamente pude perceber que os moçambicanos começam a interessar-se mais, começam a acreditar que não sendo políticos podem fazer política. O que é que isso significaria? As liberdades conquistadas. Portanto, há cada vez mais manifestação de que estas conquistas devem prevalecer. Penso que os moçambicanos encontram várias maneiras de se expressar, de dizer o que pensam, o que querem, como é que gostariam de viver, com que Moçambique contam, e isto é feito com vários recursos, redes sociais, música, canto, portanto, a nossa cultura também acaba encontrando esta manifestação, que eu acho que é mais por via da cultura, falamos também aquilo que são as nossas expectativas, que são as nossas aspirações, mas também as nossas frustrações, porque existem. Em termos políticos também destaco as eleições autárquicas, onde o povo mostrou que quer sim fazer a diferença, portanto, há dados oficiais que mostram que sim, foram melhor participadas comparativamente aos outros exercícios. Exatamente, eu penso que isto é um marco. Tivemos algumas nuances, é verdade, tivemos algumas questões que precisam de ser corrigidas, é muito verdade, mas acho que de uma forma geral deu para perceber que sim, de 5 em 5 anos nós devemos experimentar eleições e que de 5 em 5 anos devemos estar preparados para ouvir o que é que as pessoas querem. Portanto, eu acho que politicamente, em termos de política doméstica, foram os principais aspectos que caracterizaram. Fátima, qual é o seu ponto de vista? Bom, sim, realmente a morte do líder da RENAMO foi um acontecimento, digamos, político importante ao longo deste ano, porque por um lado afetou aquilo que é o curso do próprio diálogo político, enquanto haviam tantos avanços na conversação direta com ele. Depois da sua morte houve algum abrandamento, apesar de estarmos também com o assunto encaminhado, apesar de agora termos algum ruído relativamente a esta questão da nomeação provisória de alguns oficiais das Forças Armadas, enquanto a própria Frelimo, o governo, estão a exigir que a RENAMO faça a apresentação da lista para que os 14 sejam efetivamente nomeados. Mas a questão de fundo aqui não é se eles são nomeados interinamente ou não, é se eles têm garantias de que após a sua nomeação não serão retirados de forma arbitrária. Eu penso que esta aqui é a grande discussão que deveria ser puxada pela própria RENAMO. Obviamente que é preciso respeitar aquilo que são os acordos que as partes chegaram, e é preciso aqui sublinhar inclusive o fato de finalmente o governo e a própria
Renamo terem acordado pela publicação do memorando de entendimento, o que nos coloca enquanto cidadãos acionistas do Estado moçambicano e interessados no processo, a par do que é que foi efetivamente acordado. Portanto, a morte do líder da Renamo, não haja dúvidas de que foi uma perda irreparável para este país. Ele foi um herói para uns, foi vilão para outros, mas ele esteve a fazer uma luta muito importante. Até o momento, Afonso Dhlakama era a única pessoa que conseguia pôr a Frelimo a repensar os seus próprios métodos. Então, acho que ele teve a sua contribuição, infelizmente, ele partiu e continuamos. Espero que não precisemos de recorrer aos métodos de Dhlakama para vermos as coisas em ordem, mas que o país continue a trilhar pelo caminho do diálogo, da reconciliação, que é muito importante, e que nós trabalhemos pelo nosso próprio país. Eu penso que este aspecto é bastante importante. A questão da revisão da Constituição da República é um marco importantíssimo, porque, por um lado, materializa um aspecto importante da nossa democracia, que é da nossa democracia e participação política, que é a possibilidade de a materialização da descentralização, não só na perspectiva da municipalização que nós abraçamos há 20 anos mais ou menos, mas na perspectiva de que, ao nível, por exemplo, dos governos provinciais e distritais, passará a haver eleições, e a primeira eleição vai acontecer no próximo ano relativamente aos governos provinciais. Mas aqui na revisão da Constituição é preciso salientar que num processo que é importante, que poderia ser muito mais profundo do que foi, houve alguma tentativa de retirar alguns direitos adquiridos dos cidadãos, como, por exemplo, a possibilidade de elegerem diretamente os seus dirigentes ao nível do município, ao nível das províncias, mas alguma ação da sociedade civil permitiu e algum bom senso político, é preciso reconhecer isso, permitiu que houvesse algum recuo em relação a isso, e se encontrou uma alternativa que é, por exemplo, a eleição dos cabeças de lista. Acho que, apesar de não ser do todo satisfatório, mas pelo menos salvaguarda que já não votamos uma lista apenas, mas sabemos que o cabeça de lista daquela lista é a pessoa que nos vai governar, e a partir daí fica fácil decidir se apoia a lista ou não. E é preciso compreender que a ideia de estabelecer a Constituição nos termos em que o cabeça de lista é eleito, permite evitar situações que nós vemos hoje acontecer, em que há um partido que ganha a Assembleia Municipal, mas é um presidente de um outro partido, um indivíduo de um outro partido preside ou dirige esse mesmo município. Então, é um pouco a tentativa de evitar isso, que cria algum embaraço, de certa forma, porque pode-se inviabilizar a governação. E também a questão do diálogo político, que já mencionamos, ela continua com algum ruído. A questão dos ataques em Cabo Delgado é um acontecimento muito importante que temos que a mencionar aqui, e as eleições autárquicas. E estas eleições autárquicas foram realizadas num contexto diferente, em que nós temos uma nova forma de votar, mas o mais importante de tudo é que estas eleições autárquicas mostraram-nos, sobretudo pelos resultados obtidos em Marromeu, na Matola, em Tete, que a Frelimo não está preparada e disposta a perder o poder, e ela vai recorrer a todos os mecanismos ou aspectos para se manter no poder. Entretanto, ela não faz o mais importante para se manter no poder de forma legítima, que é servir aos moçambicanos e servir bem aos moçambicanos, que é fazer o serviço público de qualidade. Infelizmente, não está a optar por este lado, mas está a optar pelo uso das instituições que controla para poder garantir a eleição por via administrativa e não pelo voto depositado pelos moçambicanos na urna. Bem, da política vamos à dimensão internacional, sobretudo aqueles acontecimentos que num mundo globalizado acabam tendo impacto nas nossas vidas em Moçambique. O que acha que marcou o país? Eu, a nível regional, elegeria dois acontecimentos em dois países vizinhos, tanto a queda de Robert Mugabe no Zimbábue e também de Jacob Zuma na África do Sul. Penso que houve dinâmicas internas nos dois países que mostraram portanto, que esta questão da democracia, esta questão das liberdades precisa de ser abraçada até
grandes partidos como são e o ANC. Portanto, ressalto estes dois aspectos porque percebi que foram processos internos que levaram à queda destes dois colossos, podemos assim chamar, e há alguns aspectos que estiveram associados, portanto, questões económicas, portanto, a maneira como os cidadãos zimbabueanos, os cidadãos sul-africanos olhavam para as suas economias e as perspectivas que eles tinham pareciam não encontrar resposta nas lideranças que tinham, nos partidos que suportavam estas lideranças. Portanto, houve processos internos que garantiram uma continuidade destes partidos, sim, mas mudando as lideranças. Eu penso que é uma reflexão para partidos libertadores, é uma reflexão para a região como um todo sobre como é que estes podem continuar a servir os seus cidadãos sem perderem a sua essência, a sua gênese, mas acima de tudo respeitando as dinâmicas que se impõem. É preciso notar que tanto a África do Sul como o Zimbábue já foram grandes referências. Se olharmos mesmo para aspectos económicos, foram referências. Hoje, nem por isso. Os seus cidadãos já tiveram expectativas, como eles se posicionavam, não só perante os seus, mas também com as economias, com os países da região. E hoje notamos alguma deterioração. É preciso refletir o que é que se pode fazer. E eu penso que é uma escola não só para estes, entanto que países que hospedaram estes acontecimentos, mas para a região e Moçambique também. É preciso refletir que nós, se calhar na mesma dimensão, mas notamos uma juventude hoje com outro tipo de respostas. Portanto, o fato de termos um partido libertador em si já não é fator para atrair ou para manter a juventude. Há outras questões para além da guerra, para além da luta armada, questões como a saúde, educação, melhores condições de vida, acesso, mobilidade urbana. Há outras mais questões que começam a fazer parte daquilo que são as necessidades e que os partidos, principalmente se eles suportarem o governo, precisam de ter cada vez mais atenção. A prisão do Lula no Brasil, porque também foi um processo que foi culminar de muita, foi um processo muito emotivo internamente e foi também seguido de forma muito apaixonante pelos moçambicanos e acho que pelo mundo fora, e tivemos ali uma situação de portanto, uma pessoa que eu considero carismática, uma pessoa que impulsionou a forma como o Brasil era olhado não só no mundo, nos BRICS, mas também naquela região da América Latina. E, acima de tudo, por ser um partido, o Lula ser um presidente que tem atrás de si uma história de proletariado. Portanto, alguém que não é, em princípio, referência pela sua luta, pela sua causa, chegou à presidência, manteve-se lá, construiu coisas e, de repente, começou a ser questionado, começou a ser questionado aquilo que foram as suas atuações enquanto a líder, e o processo culminou com uma prisão. É verdade que há nuances também, há correntes que defendem que não foi um processo muito transparente, há correntes que defendem que é uma luta de classes, portanto, do proletário e classe média alta. Há correntes também que defendem que Lula trouxe uma nova forma, trouxe novas pessoas para aquilo que é a elite do Brasil e pode estar por detrás, mas eu penso que há ali há condições para continuarmos a estudar e eu penso que num futuro breve teremos vários desenvolvimentos que vão nos permitir perceber o que é que aconteceu e que dinâmicas foram estas, se podem ser importadas, se é possível a emergência de uma nova classe, portanto, uma nova elite, e de que formas é que estas elites podem emergir e como é que elas podem se interrelacionar na região, no mundo, e podem também inspirar partidos, economias, lideranças a fazerem o mesmo ou a distanciar-se. Há também o fato de termos uma grande mulher, que eu pessoalmente admiro, pela forma como ela estava, que é Angela Merkel, que depois de muitos anos, penso que quase 3 mandatos, se a memória não me traçou, finalmente deixou a liderança do seu partido, mas chamou-me especial atenção o carinho com que ela foi brindada na hora da despedida. Tivemos, portanto, um parlamento, portanto,
a ovacionar esta mulher em pé, o que mostra que as mulheres podem sim abraçar a carreira política, podem estar na liderança de formações políticas em países do primeiro mundo e deixarem a sua marca. No outro extremo também a eleição de presidentes jovens. É verdade que ainda podemos aqui discutir se é só serem jovens ou eles podem trazer algo mais, e acho que aqui o exemplo da França vai permitir-nos continuar a acompanhar como é que ela vai se manifestar em 2019, mas o fato da França ter apostado num jovem de 40 anos de idade para dirigir a sua nação, penso que é também um aspecto internacional que precisa ser recordado. Fátima, qual é o seu ponto de vista relativamente aos acontecimentos internacionais? Do ponto de vista de acontecimentos internacionais, eu penso que vou começar também pela região e nomeando os mesmos países que a Écita, destacando a queda do Jacob Zuma, um pouco por conta da sua conduta enquanto dirigente, as acusações ligadas à questão da corrupção, inclusive a forma como este processo foi tratado. É preciso lembrar que Zuma está a ser processado neste momento e é uma situação, digamos, quase rara no contexto africano e, sobretudo, num país governado por um partido libertador, e termos este caso a dar seguimento mesmo após a sua saída. Mas é preciso também lembrar que o próprio Jacob Zuma ele cai pela mesma forma que ele fez cair o Thabo Mbeki, e o seu sucessor muito provavelmente há de cair da mesma forma. Portanto, há um ciclo, digamos, vicioso que se cria na forma de subir ao poder, que é destituindo o presidente quase nas vésperas do final do seu mandato e não deixá-lo terminar. Obviamente que no caso de Jacob Zuma houve problemas muito sérios e que estavam a criar sérias crispações dentro do próprio partido político, e tendo havido na história, pelo menos aqui eu tenha conhecimento, e pode ser que haja mais, mas eu tenha conhecimento de um membro que abandonou o partido por não se identificar mais com a lógica de funcionamento do partido, por o partido ter perdido a sua essência e estar ela associada, de certa forma, à questão da corrupção. Temos o caso do golpe de Estado no Zimbábue, que foi muito tardio, na verdade, porque os zimbabueanos tiveram que migrar. Temos milhares de zimbabueanos fora do Zimbábue porque não estavam a suportar mais a situação do país, e parece que o Zimbábue começa aos poucos a aparecer, a apresentar-se na montra. É preciso lembrar que este ano o próprio presidente Mnangagwa esteve na reunião, no Fórum Econômico Mundial, a voltar a colocar o Zimbábue no mapa do mundo. Isto é muito importante, lembrando que o Zimbábue já foi o celeiro de África, que o Zimbábue tem um potencial muito grande de ser uma economia robusta e que, de certa forma, pode até ajudar Moçambique também a crescer. Pode ser um mercado para Moçambique alternativo à África do Sul, que de tempos em tempos cria algum problema. Por exemplo, a questão dos moçambicanos na África do Sul, que são vítimas da xenofobia. Então temos uma alternativa que pode ser o próprio Zimbábue. Mas estes dois casos demonstram claramente que os partidos a Libertadores têm que repensar um pouco os seus métodos, ou eles se devolvem, se voltam a virar para o serviço aos cidadãos, ou a longo prazo eles vão de facto deixar de ser tão relevantes. Penso que os resultados eleitorais que nós temos estado a acompanhar mesmo no nosso país demonstram um bocadinho isso, mas também é preciso salientar o caso angolano. Nós estamos a ver um presidente de Angola que, apesar de muito ceticismo pelo fato de que ao longo dos quase 30 anos de governação do José Eduardo Santos, ele esteve ao lado, achava-se que seria uma espécie de transferência da lógica de operação para o novo presidente, mas ele se está a mostrar a atuar de forma diferente, como alguém que quer fazer a sua própria história. Muito provavelmente, se ele continuar a este ritmo, eu posso apostar que ele pode ser candidato ao Mo Ibrahim, que já há algum tempo ficou sem atribuir prêmios porque não havia exemplos de liderança. Espero que ele não se desvie do caminho, que ele não esteja a vender ilusões aos angolanos e à SADC e à África no geral, mas ele esteja a trabalhar em prol de uma Angola que vai, de certa forma, também influenciar a região da África Austral, da SADC, e vai influenciar todo o continente africano.
Também acho que ao nível global há alguns acontecimentos que devem ser salientados, como a luta da hegemonia entre os Estados Unidos e a China, que acabou afetando, de certa medida, aquilo que são as relações econômicas entre os países que têm relação com a China e têm também com os Estados Unidos. Há quem diga, por exemplo, que este barulho à volta da China, por exemplo, as informações que são circuladas sobre os países que estão a vender a sua soberania à China, a forma como as informações são veiculadas, são uma parte da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, porque a China tem todo o potencial de vir a ser uma grande economia, os Estados Unidos não querem deixar de ser essa grande economia, então há esta luta e isto, no final do dia, não haja dúvidas, afeta a nós, países que não somos lá grandes contribuintes no mercado comercial, nas transações comerciais, podemos assim dizer. Tem a questão da crise dos refugiados, que é uma situação que continuou a ocorrer e a registarmos muitos africanos a morrerem ao longo do caminho a tentar chegar à Europa, porque como africanos, infelizmente, ainda não sentamos para discutir o que é que nós fazemos com os nossos irmãos que vivem nas zonas de instabilidade, como é o caso da Líbia, por exemplo, como é que nós ajudamos a resolver aquele problema, que é um problema nosso também. Não podemos ficar satisfeitos por ver os nossos irmãos a morrerem pelo caminho. No caso do Brasil, que eu queria aproveitar o gancho deixado pela minha colega Écita, que descreveu a situação muito bem, eu só queria acrescentar que para o tipo de lideranças carismáticas, como era Lula, há uma lição importante que o caso dele nos traz, é que as lideranças carismáticas elas têm a responsabilidade dupla, tripla, redobrada de liderar pelo exemplo, porque qualquer nódoa sob uma liderança carismática resvala nisto e leva ao descrédito de que há pessoas que realmente estão comprometidas. Fica a ideia de que é mais populismo do que realmente um compromisso. Então eu penso que a grande lição que ficou aqui é que é preciso ter cuidado com quem nós fazemos alianças, é preciso ter cuidado com quem nós temos à nossa volta, porque pode ser tudo uma armadilha e tudo aquilo que nós lutamos no final do dia fica esvaziado por causa disso. Super. Vamos já a 2019, mas antes disso não nos vamos esquecer do desporto. 2018 foi um ano em particular bastante importante e que o desporto trouxe muitas alegrias, recentemente com a equipe de Ferroviário de Maputo a ganhar o campeonato africano. Sim, acho que com relação ao nosso desporto temos que saudar atletas e temos que também, principalmente, saudar algumas modalidades que não sejam futebol, que não têm, se calhar, merecido nosso carinho, nossa atenção, não têm recebido tantas subvenções do Estado, mas trazem-nos muitas alegrias. Lembro-me aqui das meninas do basquete, lembro-me do salto à corda, lembro-me dos nossos ginastas, lembro-me a título de clubes do Ferroviário da Beira, lembro-me também de ver várias manifestações desportivas que trouxeram a nossa autoestima ao de cima. Com relação aos nossos desportistas, eu quero só deixar o meu carinho, desejar que continuem a trabalhar e, acima de tudo, que nós, como sociedade, passemos a prestar mais atenção, porque existem ali algumas modalidades que não têm esta atenção que deviam, mas têm estado a dar-nos muitas alegrias. Que continuem. Fátima, tem a mesma ideia de que é preciso dar mais atenção a estas modalidades que não é o desporto rei, que não é basquete nem futebol, que são tradicionais. Apesar dos Mambas nos terem brindado com uma vitória num dia tão turbulento que foi do apagão, é preciso reconhecer que há outras modalidades que nos estão a trazer alegrias de facto e que merecem algum investimento robusto, significativo, até do ponto de vista de um investimento para a formação do homem. Nós vemos hoje os nossos jovens com 15, 16, 17 anos, porque não têm o que fazer, não têm atividades por realizar, acabam se envolvendo no mundo do
álcool, e hoje o que vemos é, por cada esquina deste país, há barracas. Por quê? Porque nós não fazemos investimento lá onde nós podemos salvar as nossas crianças, podemos criar uma juventude mais saudável, uma juventude mais consciente, uma juventude mais ocupada de coisas que realmente fazem crescer. Então eu queria juntar-me, aliar e apresentar a minha saudação e o meu carinho a todos os atletas desportistas deste país, do salto jovens, do salto à corda, os nossos ginastas, os nossos jovens das artes marciais que nos têm trazido várias medalhas, mas que nós olhamos como se fosse mais alguma coisa. Não é mais alguma coisa, é alguma coisa. As nossas meninas do ferroviário, os nossos jovens basquetistas, particular do ferroviário da Beira também, que nos trouxeram memórias boas. Portanto, o país, apesar de estar numa situação profunda de crise, há alguns setores que ainda nos dão alguma esperança e que talvez até nos levam a pensar, que deviam nos levar a pensar e refletir sobre: será que não podemos também pensar em fazer dinheiro por via de um investimento robusto nessas áreas, noutros países, noutros quadrantes? Estas áreas são áreas de grande rendibilidade e de grande contribuição fiscal. Muito bem, essa 2018 passa para trás, daqui a poucos dias já estamos em 2019 e vamos olhar para perspectivas. À partida, temos as eleições decisivas, que são eleições gerais, num quadro legislativo novo, e teremos eleições para governadores provinciais em 10 províncias. Os dados do orçamento do Estado indicam sinais de recuperação. Vou só citar alguns: a economia vai crescer mais relativamente a 2018, o investimento direto estrangeiro vai disparar quase 100%, a taxa de inflação, segundo a previsão do orçamento, ela continuará na casa de um dígito, cerca de 6,5%. Temos também o Congresso da RENAM, já em janeiro. Este será o primeiro grande acontecimento político do ano. O que estes dados nos remetem relativamente a 2019? Teremos um ano melhor que o ano de 2018? Queria só aproveitar a deixa. Não teria mencionado aqui aspectos sociais. Eu queria trazer um aspecto que acho que começa a preocupar cada vez mais os cidadãos, porque a Fátima mencionou aqui o fato de termos muitas barracas, consumir-se muito álcool, e há aqui uma consequência imediata. É muito difícil as pessoas hoje saírem do trabalho às 17 horas, chegarem a casa e repousarem. Isto torna-se cada vez mais difícil porque a poluição sonora tem estado a aumentar e sinto que se calhar não estamos a conseguir controlar isto. Acho que vale a pena começarmos a refletir que é qualidade de vida. Se as pessoas não descansam, se as pessoas não repousam, obviamente que elas acordam mais cansadas, produzem menos, passam mais tempo irritadas, convivem menos socialmente de forma saudável, porque não tiveram um merecido descanso. Noto que eu tenho saído muitos fins de semana, tenho passado por alguns bairros, noto que começa a ser normal. As pessoas começam a achar que é normal parar uma viatura no meio num bairro residencial, pôr ali uma coluna e ficar ali noite adentro. Não é normal. E temos posturas camarárias. Eu queria aqui desafiar as nossas autoridades a fazerem cumprir, mas também queria que nós percebêssemos que, como sociedade, não estamos a cultivar-nos. Não é a forma de ser e de estar. Quer dizer, a minha recreação, as minhas festas não podem tirar a oportunidade de um vizinho descansar, ou não podem sobrepor-se à festa do meu vizinho. Se eu quero ouvir música, tenho que ouvir num volume aceitável e permitir que a Fátima, na casa dela, mesmo em minha frente, também possa fazer. A Fátima, se eu estou a receber visitas, devo permitir que a Fátima também receba, que a Fátima também converse. Sinto que socialmente há alguma coisa aqui que se está a perder e acaba minando até a convivência, porque começamos a não ter uma convivência sã com os nossos vizinhos porque não nos respeitamos. E acho que são coisas muito pequenas. Se nós continuarmos a permitir, daqui a nada teremos guerras mesmo entre vizinhos, porque não dá. 2019. Perspectivas para 2019. Eu particularmente vejo que há algumas bases que foram lançadas em 2018, no meio de tanta turbulência, de muita crise. Há algumas reflexões que foram muito profundas, que foram feitas, e eu acredito que as bases, as sementes que foram lançadas não deram os frutos todos que nós queríamos em 2018, mas estão lá, vão refletir-se 2019, 2020, e algumas delas são de monitorização contínua para efeitos também
de médio e longo prazo. As reformas que foram implementadas, que foram começadas pelo Banco Central, as reformas que têm estado a ser exigidas pelo governo, as reformas que estão a ser impostas, que eu repito e sempre digo que não precisamos que o FMI nos diga algumas coisas, nós próprios devíamos conhecer, porque algumas coisas são tão básicas, no entanto estão lá. Todas elas em conjunto, penso que se forem levadas a sério, se forem monitoradas, se forem mensuradas, vão trazer os resultados. Já começamos a ver a inflação baixar, continuamos a ver que ainda transpomos a nossa economia, há um esforço de permitir que ela flua, há anúncios que foram feitos, alguns mais recentemente pelo Governo, pelo Presidente da República, em sede do Parlamento, quando do Estado da Nação, no sentido de continuar a impulsionar, continuar a investir em aspectos sociais, continuar a prestar atenção ao distrito como polo de desenvolvimento, e prestar atenção ao distrito como polo de desenvolvimento tem que ser uma atenção integrada, portanto, olhar para a saúde, olhar para a educação como setores sociais, sim, mas é preciso também que socialmente estes distritos possam comunicar-se com os distritos em volta e possam também ter uma interligação. Isso quer dizer que precisamos ter estradas, precisamos de uma rede viária que nos permita, se a agricultura, a produção, então vai se consumir, mas também há de haver excedentes, ou há de haver trocas comerciais, trocas entre distritos para outros países, há de haver para outros distritos, para outros países, para outras cidades, há de haver também venda. Então, estas reformas todas, esta forma integrada, eu penso que, se for levada a sério, se continuarmos a perseguir, vamos sim ter primeiros 4,7% de crescimento, que são a projeção do FMI, e voltar a níveis que tivemos há 5, 6 anos atrás, onde já começávamos a pensar em coisas maiores. Por outro lado, hoje saudamos, rejubilamos, porque recebemos mais valias de alguns dos nossos projetos, mas é preciso, eu insisto, diversificar a economia, é preciso olhar que os recursos são finitos, é preciso olhar também que nós ainda não temos estrutura para pleitar de forma a ditar os preços de alguns destes recursos. Quer dizer que nós estamos vamos apenas na onda. Então temos que encontrar outros setores que vão servir de amortecedor para quando o preço de alguma das nossas commodities não for tanto agradável. É preciso também olhar para aquilo que são, se calhar reavaliar, eu diria assim. Nós temos algumas culturas, algumas commodities que nós assumimos que são o nosso bem precioso. Falo da castanha de caju, falo do nosso camarão, do nosso pescado, falo da nossa madeira. Se calhar avaliar e dizer até que ponto ainda são nossas culturas de eleição e até que ponto nós ainda podemos fazer negócio como país com estas culturas e ganhar alguma coisa. Se calhar temos que entrar para a fase de preservação, para depois voltarmos a comercializar como deve ser. Portanto, são algumas reformas, algumas formas de olhar para o país que eu acho que vão trazer. Um aspecto também que eu espero que não falhe em 2019 é evitar o apagão que nós tivemos. Eu penso que isto é crucial. Há agora um anúncio de que temos um novo provedor, há anúncios também de que o antigo provedor parece que ainda tem um espaço. O meu apelo é que 2019 seja um ano em que nós vamos perceber que as lições negativas que tivemos com o apagão foram aprendidas e que há toda máquina, quer do Banco de Moçambique, quer dos bancos comerciais e todos e quaisquer intervenientes que forem necessários para comunicarem de forma efetiva, de modo que esta transição seja o mais pacífica possível para que não nos descredibilizemos. Fátima, 2019. Bom, do ponto de vista das perspectivas econômicas que são apresentadas tanto pelo governo quanto pelo FMI, eu penso que estamos a ser bastante otimistas e, de certa forma, pode haver alguma razão para esse otimismo, é que se espera a decisão final de investimentos da Anadarko e isso vai elevar, de certa forma, aquilo que é o investimento direto estrangeiro, porque estamos a falar de um projeto que está avaliado em mais ou menos 30 bilhões de dólares. Isso é um investimento e tanto. Depois também tem o projeto da ENE, que já iniciou, já está na sua fase de desenvolvimento, mas ainda na fase de construção das infraestruturas, em que vai entrar para a sua fase derradeira. Sabemos que, por exemplo,
algumas atividades de montagem de alguma infraestrutura no mar vai iniciar no próximo ano. Então, isso significa que há dinheiro ou há investimento a ser feito relativo a um projeto a ser implementado em Moçambique. Então, aqui em relação ao investimento direto estrangeiro, é preciso não criarmos a ideia de que vai entrar dinheiro diretamente como investimento, mas há um investimento significativo e vai ser feito ligado a um projeto que se implementa no nosso país. Isto por quê? Porque a forma como nós comunicamos cria a ideia de que há muita coisa que vai acontecer, há muito dinheiro que vai circular. Penso que não é por aí que muito dinheiro vai circular. Obviamente que vão ser criadas oportunidades de negócio para o setor privado, que deverá estar preparado para capitalizar essas oportunidades. E aqui é preciso lembrar que o país não está a dar um passo importantíssimo para viabilizar esta participação do empresariado nacional. É que enquanto nós não tivermos a certificação que é imposta ou exigida ao nível da indústria petrolífera, ao nível da indústria mineira, podemos impor qualquer lei que nós quisermos, mas não vamos ter o conteúdo local que almejamos. Então, o país tem que dar este salto também e espero que 2019 seja este ano de não ser uma andar com uma N que espivita, digamos assim, o movimento de certificação, mas seja o Estado moçambicano reconhecendo que a norma ISO 9001 é importante não só para responder às demandas da indústria petrolífera, mas para tornar sustentável a nossa maneira de produzir bens e serviços e tratar de incluir esta norma no nosso sistema de normalização, se posso assim dizer. Então, penso que há um espaço importante, há oportunidade, temos que capitalizar isso. Infelizmente, continuaremos com um orçamento deficitário, porque não vamos ainda ter o apoio dos doadores. O setor extrativo com a sua contribuição significativa, mas ainda não ao nível do expectável, porque houve erros que cometemos no passado de oferecer excessivos benefícios fiscais às multinacionais, e isso nos impede, de certa forma, de captar o máximo que podemos, e também pelo fato de que o mercado, o preço das matérias-primas está a ganhar a sua robustez, mas é preciso lembrar que, por exemplo, o preço do petróleo fica meio tremido, sobretudo agora com o anúncio da saída do Qatar, do grupo dos países produtores do petróleo, e isso cria alguma instabilidade, e há até alguns gurus da indústria que ficam na dúvida de como é que se vai prever os preços do petróleo a longo prazo e por aí fora. E este é um aspecto que não mencionei, mas que acho que é relevante ao nível internacional e que nos afeta muito diretamente, porque nós somos um país importador de petróleo, dos derivados do petróleo. E depois, do ponto de vista de outros acontecimentos importantes que nós vamos ter no próximo ano, tem as eleições de 2019, que pela primeira vez vão incluir a eleição dos governadores provinciais. Esse é um marco histórico importante, mas para mim o mais importante neste momento é perceber em que quadro legal é que estas eleições vão ter lugar, no mesmo quadro legal das eleições de autárquicas de 2018, que criaram os problemas que criaram, em que nós tivemos candidaturas que foram deliberadamente reprovadas e depois o Conselho Constitucional veio reconhecer que houve falhas, que há problemas na lei. Vamos a tempo, há esta perspectiva, esta intenção de fazer uma revisão da lei para colmatar. Se não há, eu recomendava que houvesse, portanto, uma revisão à lei para termos uma lei eleitoral que seja boa, adequada para garantir a participação de todos no processo. Depois teremos a tomada de posse dos novos GDIs eleitos, e lembrando que há vários desafios que as autarquias têm. As autarquias, elas são criadas para resolver problemas muito concretos, muito bem localizados, e hoje houve chuvas em Maputo ontem e antes de ontem, e as ruas estão todas cheias de água. As pessoas não estão a poder circular. Isto é um problema que tem que se resolver. E não é porque não há ordenamento nos bairros. Os bairros têm arruamentos, ruas enormes, mas se essas ruas não são intervencionadas, vai resultar sempre em alagamento. Outro aspecto que acho que é salutar é a
a questão do Congresso da própria RENAMO, que para além de nos dar a indicação de quem vai ser o presidente ou o novo líder da própria RENAMO, vai também nos dar a indicação de quem vai ser o candidato da RENAMO às eleições presidenciais, reconhecendo que desde que nós entramos neste processo de eleições era Afonso Dhlakama o candidato presidencial. E também, por outro lado, fico muito interessada em saber se a RENAMO vai abandonar aquela lógica que se estabeleceu, que todos estão a seguir, que eu acho que deveria ser abandonada, que é de ter o presidente do partido como candidato presidencial. Acho que uma coisa é ser presidente do partido, outra coisa é ser candidato presidencial, até para permitir que, se esse candidato presidencial ganhar as eleições, não vai funcionar muito a reboque do partido, mas mais virado para servir e respeitar aquilo que são os interesses do próprio partido. Muito obrigado, Fátima Membir. Muito obrigado, Éssita Segaúque. Caro telespectador, o programa Opinião Feminina termina por aqui. Resta-me desejar a vocês um feliz ano 2019 e assim também, caro telespectador, um próspero 2019. Aqui estaremos entre finais de janeiro ou princípios de fevereiro para retomar este programa de opinião, que se chama Opinião Feminina. Até o próximo ano e obrigado pela sua audiência.